Acabou de entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, o americano, o rei do networking, conectando pessoas do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje vamos conversar com Nuno Arcanjo, que está visitando de Belo Horizonte. Nuno Arcanjo é criador da facilitação poética, transformando conhecimento em poesia. Ele é palestrante e mentor de inovadores. Eu conheci o Nuno Arcanjo durante o CEO Fórum da Anshan Campinas, aqui em Campinas, onde eu assisti palestras de várias pessoas e, inclusive, a apresentação do próprio Nuno. Então, Nuno, primeiro conta para nossos ouvintes o que é facilitação poética. Olá, Tom. Olá, gente que está ouvindo. É com muita alegria que eu trago para o mercado uma inovação baseada em poesia. Na verdade, eu costumo dizer, Tom, que a facilitação poética ela é nutrida por uma inteligência poética. É algo que sempre existiu na história da humanidade, né? Sim. Eu costumo dizer que desde a época das cavernas, quando o homem começou a desenhar o seu cotidiano, ele estava usando a sua inteligência criativa e poética. E, enfim, mas a facilitação poética, ela tem como função traduzir momentos, conhecimentos e conteúdos, quaisquer que eles sejam, em forma de poesia. E eu, hoje, né, me declaro um facilitador poético. Eu vivo como um facilitador poético desde 2016, quando eu fiz meu primeiro trabalho remunerado, né, como um profissional dessa área. Muito embora eu seja artista há mais de 20 anos. Sim, eu comecei minha carreira como contador de histórias. Sim, em 1998. Eu fundei um grupo de contadores de história que chama Grupo Fábula, que durou 8 anos. E desde então, né, eu sou um profissional das artes, ator, músico e poeta, principalmente. Eu costumo dizer que eu sou um poeta que canta, um poeta que toca, né? Eu também toco violão, acordeon. Então a palavra foi assim que eu vi você, vamos dizer. Quando você subiu no palco, antes do início, vamos dizer, o início do CEO Forum foi aquele início. Estamos aqui reunindo, o Willy apresentou, teve aquele discurso, aí vem um ser, que é você, que sobe num palco eminentemente corporativo, né? E vem um ser de chapéu, de boné, um acordeão e começa a tocar e falar, né? E eu vou ser sincero, o primeiro impacto é do não entendimento. Tá? É mesmo? Não, foi porque eu no meu cérebro preciso entender o que é isso, onde é que cabe, o que é. É um comercial, meus neurônios, eu tenho que alinhar. A gente vem para assistir uma apresentação, já mais ou menos, no meu caso, com a cabeça teoricamente alinhado, numa expectativa de algo. Né? Sim. Vamos chamar as caixas, né? Os silos. Tá? Então, esperando ouvir pessoas falar, coisas corporativas, de liderança, de inovação, de uma série de coisas, que eram todos pessoas de altíssimo escalão planetário, né? No Brasil. E essa era a minha expectativa, porque o CEO Fórum da Anshan, que aqui especificamente em Campinas, é assim. Então, cada evento que é anual é um celeiro de conhecimento e aprendizagem. Ponto. Tá? E você, neste evento, eu vou dizer que foi novo, foi uma inovação de parte de alguém que convidou você, que achou você, e de fato despertou por ser diferente. Tá? E a sua apresentação no início, vou ser sincero, eu não captei inicialmente que era poesia.
Uhum. Tá? Me levou um tempo de entender isso. Porque, obviamente, português é minha segunda língua, não é o primeiro. Então, ordenar as palavras, entender, mas foi muito agradável. Aí, no decorrer desse processo do evento, que foi a tarde inteira, você teve outros participações. E, no fim, tá, disto, depois de 8 pessoas conversar, painéis interativos, um estrangeiro que veio falar em inglês, aí você subiu no palco mais uma vez para fazer um wrap-up, né, para sintetizar tudo que foi falado por N pessoas. Então, sim, eu vou dizer, e nesse meio tempo no café nós conhecemos. Nós cruzamos literalmente no mesa de café, falamos exatamente 90 segundos, falei, eu sou o Tom, você é isso, não sei o quê, trocou o cartão, bingo. Mas foi no fim que eu tenho que ser sincero que eu fui impactado. Eu e mais outros, tá? Sim, com um resumo poético. Não, porque aí você fez, vou chamar um discurso, você fez um relato, você fez um resumo de mais ou menos 5 horas de diálogo de várias pessoas sobre vários assuntos. Então você tem esse dom, e admiro por isso, você juntou tudo que foi falado, devolveu para nós, poeticamente. Aí que eu percebi, de fato, a poesia, né? Não só como você conseguiu lembrar tudo que foi falado, que para mim já seria uma tarefa grande, mas de adaptar a poesia para isso. Então isso é um dom que, vou ser sincero, imagina, o músico, você é um músico, você toca música, já ouvi música, mas eu imagino, porque quem está tocando música, ele tem um tempo de preparo, de pensar, etc. O tempo que você teve de preparo foi instantâneo, foi durante. Ninguém falou para você antes o que ia ser falado. Então, essa pergunta que eu faço para você, como é que você desenvolveu esta habilidade? Sim, essa é uma excelente pergunta que eu levei um bom tempo para responder para mim mesmo, porque escrever sempre foi uma coisa muito natural e quase que visceral para mim. Eu escrevo desde os 12 anos de idade e é uma maneira de eu existir no mundo, né? E a poesia, eu vou confessar uma coisa para você aqui, que eu não costumo falar sempre, mas eu não sou exatamente um poeta que lê muitos outros poetas. Eu sou um poeta mais que escreve, né? A minha área de leitura, de estudo, é mais empreendedorismo, autoconhecimento, né? Criatividade. E é claro que eu leio poetas também, mas a minha vontade de criar e de escrever não vem da leitura de poesia, e sim da observação do mundo. Sei. E de uma vontade natural, o pessoal chama de dom, né? Eu até acredito em dom, mas, como diz Pablo Picasso, o dom e a inspiração existem, só que eles precisam encontrar você trabalhando. Sim. Acredito que todo mundo nasce com alguma coisa. Exatamente. Então, assim, eu percebendo esse meu dom, meu desejo de enxergar o mundo através das palavras e criando, eu comecei a brincar disso de diversas maneiras. A primeira coisa que eu fiz foi traduzir a história de pessoas em poesia, que, aliás, foi o meu primeiro negócio, né? Eu já tive 3 negócios. Esse foi o meu segundo, na verdade. Meu segundo negócio, que era online, era um site que chamava Poesia Pessoal. E eu transformava pessoas em poesia, né? Seja para dar um presente ou para uma festa, né? Coisas pontuais, né? Exatamente, coisas customizadas, mais pontuais. vamos dizer assim. Era uma poesia customizada, como se fosse uma caricatura poética da história da pessoa. Legal. Até que um belo dia, eu estava na palestra de uma amiga, que aliás é empreendedora também, uma empreendedora criativa bem conhecida no meio aí dos artistas e criativos, chamada Rafa Capai. Isso foi em 2015. E eu estava lá assistindo a palestra, e ela, num determinado momento, narrou um fato da vida dela,
quando ela tinha 4 anos de idade, ela subiu na frente da família dela, numa mesa, e começou a declarar uma poesia. E ela falou assim, nossa, gente, aquela hora foi a primeira vez que eu me senti conectada com todas as pessoas. E eu olhava para o meu corpo e parecia que meus átomos estavam fazendo uma festa. E aí essa imagem, Tom, nossa, átomos em festa, eu ainda vou escrever alguma coisa com esse nome e tal, sabe? Eu senti os meus átomos ali, né, vivos e fazendo uma grande festa com essa imagem. E aí, estava no meio da palestra e eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, quer saber, eu vou dar um jeito de escrever agora sobre isso. Peguei um papel de uma amiga minha que estava do lado, peguei uma caneta, comecei a rabiscar e saiu, sabe? Tipo, nasceu ali um poema que resumia um pouco da palestra dela. E no final, na maior cara de pau, assim, eu levantei a mão, posso ler uma coisa que eu escrevi? E aí eu li, né, um resumo da palestra em forma de poesia, que eu batizei de Átomos em Festa. Todo mundo como é que chama? aplaudiu. Átomo Manifesto? Não, Átomos em Festa. Átomos em Festa, tá. Né? E aí todo mundo aplaudiu de um jeito muito inusitado, sabe? E ela mesma falou, nossa, Nuno, você tem uma capacidade incrível de sintetizar Sim. de maneira poética e bela, né, o que você acabou de assistir. Você podia investir nisso aí, viu? Ainda me deu um toque, assim. Aí, a partir de então, Tom, eu comecei a brincar de resumir poeticamente tudo que eu assistia, assim. Eu ia numa palestra, ia num workshop, né? Sempre quando dava, eu levantava o dedinho e pedia para ler no final. Até que um belo dia, na plateia de um desses experimentos meus aí, estavam 2 empreendedoras que iam fazer um evento. Sim. Dali a 2 semanas. E aí elas me convidaram. Isso foi em dia 1º de outubro de 2016, em Belo Horizonte, um evento chamado Escape, que, aliás, era um tema interessante, né? Escape, o mundo corporativo faliu, escape com a gente. Era uma provocação sobre o mundo do trabalho, tal, muito pesado, muito, né? Enfim, e aí me chamaram, foram 6 palestras, e ao final de cada palestra, né, ao longo de um dia inteiro, eu entrava e fazia o resumo poético. E foi incrível, assim, primeira vez que isso aconteceu, né, pelo menos que eu tenha registro, assim, no Brasil. Não sei se em outra parte do mundo existem facilitadores poéticos que fazem esse tipo de trabalho e vivem disso, né? E aí, nesse dia, estava lá na plateia uma professora da Fundação Dom Cabral, né, que é uma das maiores escolas de formação executiva da América Latina, né? Sim. E essa professora já me chamou para um evento dali a um mês. Era um evento sobre o futuro da educação, e eu também fiz uma facilitação poética lá, e de lá eu fui sendo chamado para o próximo evento, para o próximo. E assim que vai a vida. Recomendação assim importantíssimo, né? Sem dúvida. Mas eu quero pegar um pedaço, eu só quero pegar uma coisa que você falou que eu acho que é importante para o ouvinte. Você falou que você é um observador do mundo. Você fala que é a observação do mundo, não é isso? Sim. Mas o que a gente vê como observadores, muitas vezes a gente não veste a camisa, a gente não sabe que nós estamos sendo observados. Tá? E foi exatamente esse exemplo que você deu. Alguém observou você, sintetizou o que aquela pessoa entendeu daquilo que você estava fazendo e ajudou você a transformar no negócio. Habilidades que eventualmente temos, mas nós estamos... Observação, a gente está olhando para fora, a gente não olha para dentro. Então, a observação, muitas vezes que temos que fazer, é no espelho, é olhar para nós mesmos. Essa observação do planeta começa no interior. Então, você teve e tem habilidades que talvez naquele momento você não enxergou. Como negócio, né? Eram algo que para você... É natural. Natural. Né? Você tem toda a razão. E o outro funciona como um espelho para a gente ver o que a gente não Então, percebe feedback sozinho. é essencial.
para todos nós, para todo mundo, né? Então tem que estar e buscar o feedback. E muitas vezes a gente tem até medo de perguntar para o outro o que achou. Tá? É verdade. E nesse cenário, o cenário que você demonstrou, são cenários de público específico, de algo que passo a passo você foi inserido, né? Por ação própria ou ação de terceiros. Então, se nós pegamos esse início da sua ópera, foi aí que eu te conheci em Campinas. Foi uma evolução natural de um processo de um lado, você observar o meio ambiente, o ambiente de negócios, e de você ser observado. Porque eu acho que alguém te convidou para vir para Campinas porque conheceu seu trabalho em outro lugar. Sim ou não? Exatamente. E esse é o meu, até hoje, é o meu principal marketing, né? Que é um marketing de indicação. Uhum. Claro que eu tenho, né, rede social, principalmente Instagram, mas eu raramente sou chamado por lá, e sim por pessoas que presenciam, né, como você fez, o meu trabalho, se encantam por ele, falam, nossa, caramba, como assim, né? Uma facilitação poética, né? Porque o pessoal conhece já a facilitação gráfica. É aquele pessoal que desenha o conteúdo, né, já é bem difundida, já é uma profissão estabelecida. Sim. Agora, o facilitador poético é uma inovação que eu estou trazendo, né? Aliás, eu até hoje não sei se eu inventei ou se eu descobri essa profissão. Né? Tanto faz. Tanto faz. Você tem que promover e oferecer. E exatamente. Multiplicar. E uma coisa que me impressionou, Tom, é o tanto que, mesmo sendo uma coisa nova, diferente, as pessoas são imediatamente impactadas. Sim. E entendem o que eu estou fazendo, mesmo sem nunca ter visto antes. Sim. Né? Foi o que você disse aí quando você viu no final o resumo poético de 5 horas de conteúdo em menos de 10 minutos. Sim. Né? Não, e qual foi o resumo do resumo? Então, eu já participei, acho que aqui em Campinas tivemos 20, 25 CEO Forums. Tá? Então não é a primeira vez. Mas poucas vezes eu vi, no fim de apresentação de alguém, a plateia ficar em pé aplaudindo. Olha. A plateia em pé aplaudindo. Então, você não só impactou Tom Rioch, você impactou, eu vi esse resultado, muita gente. Tá? Então, para mim foi uma descoberta pessoal. Mas com certeza foi uma descoberta de vários outros. Por quê? Aquele grupo é um grupo de empresários, líderes, CEOs, diretores, autogestão, que, como líderes, o que nós buscamos, tá? O líder da empresa? A parte sintética de reunir um mar cheio de informação. Tá? Sai de uma reunião qualquer dentro de uma empresa, 20 minutos, 40 minutos, tá? A maioria das pessoas sai e não lembra o que foi passado. Tá? Então, o que foi admirável desse plateia, eu tenho certeza, foi essa capacidade sua de reunir 5 horas em 10 minutos e não só de dar um relato. Eu não vou dizer nem que essa parte é fácil, tá? Mas de fazer isso com poesia. Aí adicionou, vamos dizer, a parte artística, a parte do comando absolutamente comunicativa de palavras. Tá? Sim. Então, foi impactado. Eu fui, e todo mundo foi. Agora, tem uma pergunta. Tá? Eu estava mais ou menos na frente. Então, você estava no palco, estava mais para frente e é um auditório, né, que tinha quase 600 lugares. Então, eu, mais próximo do palco, tinha uma visão. Mas eu quero pegar essa parte que você falou da observação. Eu vi depois no rede social de alguém, uma foto de alguém, eu acho que você mostrou, alguém que tirou foto sua assistindo. Tá? E você estava sentado mais para o fim, vamos dizer, nos últimos cadeiras, né? Assentos estava lá atrás, lá em cima.
É o meu lugarzinho de trabalho é esse. Ah, não, então é que vem que você falou. Você não só observou e captou as palavras de quem estava no palco, você teve uma capacidade de observar a plateia assistindo quem estava no palco. Exatamente. E é uma outra observação. E muitas vezes nós, como de novo, observador, estamos num palco, nós estamos na plateia, e estamos observando um ou outro no palco. A gente não sabe, eu não sabia o que estava acontecendo atrás de mim. Uns 30 ou 40 fileiras atrás, com 400 pessoas atrás, eu não podia perceber a reação em nada. Nem que estavam acordados, dormindo, ouvindo, não sei. Mas você lá da sua torre de controle, você estava observando. Então isso faz parte da sua alimentação, da necessidade de sintetizar tudo. Isso não foi só a falada, Sim. foi um ambiente. Faz parte, inclusive, hoje está na minha metodologia, né? Que eu chamo, que são os 3 S da facilitação poética, que é a escuta criativa afetiva, a escrita combinativa e poética e a expressão dramática e envolvente. Né? Então, escuta, escrita e expressão. Nesse momento que você narrou, eu estava escutando criativamente e afetivamente. Sim. E aí cabe uma observação que a palavra afeto, ela não tem a ver só com fazer carinho, né? Com cuidado, mas sim com afetar. Sim. Na própria palavra, né? Então eu estou ali captando tudo que me afeta e que afeta a plateia. Sim. Você foi muito feliz na sua observação, porque eu estou de olho nas reações do público. Porque, assim, são 5 horas de conteúdo, né? O que eu vou escolher diante de tanta informação? Então, eu fico muito ligado naquilo que afeta as pessoas, né? Seja de maneira emocional, né? Uma coisa mais dramática, que seja que pega mesmo no coração, no sentimento, ou na risada, na gargalhada, uma coisa, né? Mais irônica e tal. E aí, essa é a matéria-prima que eu vou usar na poesia final, que, aliás, Tom, se você me permite, eu separei aqui um trechinho do que eu apresentei lá, né? Porque eu imagino que o ouvinte está aí curioso para entender, para saber como é que foi. Você me permite eu fazer uma breve leitura aqui? Fica à vontade. Sim. O palco é seu. Opa! Eu vou ler, então, um trechinho da abertura poética e depois um trecho do resumo poético final, tá? Legal. Então, como você disse, eu entrei tocando sanfona, né? E aí eu parei de tocar sanfona e comecei a declamar assim. No princípio era o som. O som virou verbo, que virou carne e virou voz. Num piscar de olhos e cá estamos nós. Do paraíso de Eva e Adão até um celular na mão. Passando pela era da caverna, pelo fogo, pela roda, um bocado de revolução. E a única coisa que não saiu de moda foi nossa necessidade de reinvenção. Reinventar até o sentido de esperança, de utopia e de liderança, que hoje em dia precisa rimar com consciência e até com poesia. Agora, o trechinho do resumo poético isso final. Foi a abertura, e abriu a cortina e a gente ouviu e assistiu isso. No final, eu voltei e disse assim: nosso CEO Fórum de 2023, vejam vocês, a AmCham ousou falar de liderança consciente, tema mais que presente e atual. E o nosso anfitrião, Willy, começou suas boas-vindas fazendo autodescrição, incluindo portadores de deficiência visual. Nós estamos em um grande teatro, muito bonito e lotado. A gente fica até lisonjeado e surpreso. Eu estou de blazer e um pouco acima do peso.
E foi com esse bom humor que vimos um vídeo institucional falando do nosso desafio atual. Com grande impacto e simplicidade visual, um vídeo de bom gosto, bom humor, uma mensagem que no fundo fala de amor. Eis que o nosso CEO, Abraão, nos apresenta a pesquisa para termos desse evento a real dimensão. Respondida por mais de 700 pessoas, que geraram mais de 900 mil empregos e o faturamento de mais de 1 trilhão. Sim, aqui estão reunidos líderes sonhadores, mas com muito pé no chão. E continua. Epa! Não, mas é isso que impactou. Não só isso, essa forma que você teve, vamos chamar de a parte de empatia. Sim. Tá? Sim. Essa que literalmente grudou. Sim. Porque aquele que a gente sabe, vive, também sou palestrante, e nem sempre nós temos habilidade, como palestrante, estando no palco, de ter essa leitura do plateia. Agora você fez algo que agora aprendi, tem que fazer a leitura lá de trás. Vou começar a palestrar lá do último lugar. Sim, tudo começa na capacidade de observar e absorver. Sim. Né, Tom? Mas isso dentro da empresa, para quem está ouvindo, que é um funcionário de uma empresa precisamos observar. Nós estamos sendo observados, mas precisamos observar. Observar e compartilhar as entrelinhas do que se observou. Né? Talvez aí esteja uma das habilidades de quem tem a sua inteligência poética desenvolvida, que é captar as entrelinhas. Né? Captar entrelinhas, fazer síntese e tocar o coração. Sim. Sabe? São 3 elementos que eu acho que não só os artistas, os poetas, os criativos, mas qualquer pessoa precisa desenvolver. E olha que interessante, Tom, num dos eventos que eu fui na Fundação Dom Cabral, no final chegou lá um CEO italiano até, eu nunca esqueço dessa cena, tem mais de 5 anos já, mas ele chegou para mim e falou assim: rapaz, sabe que isso que você faz é uma coisa muito importante para todo e qualquer executivo. Sim. Aí eu já abri o olho, assim, nossa, sério? Mas fale mais sobre isso, né, por favor. E ele disse o seguinte, falou, olha, um grande executivo, né, um CEO, enfim, ele lida com tanta informação hoje em dia que ele precisa ter a capacidade de síntese. Sim. E ao mesmo tempo de impacto naquilo que ele comunica. Sim. Então, a inteligência poética permite isso para a gente. Ela sintetiza e acessa a emoção, né, de uma forma imediata. Quero te dar um exemplo que está aí na mente de todo mundo até hoje. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Olha que frase do nosso grandioso Fernando Pessoa, que já faleceu há muitos anos, e essa frase vai ser lembrada para sempre, né? Eu poderia falar de várias formas a mesma frase, né? Não, tipo, não desista dos seus sonhos porque a vida vale a pena. Sim. Não tem o mesmo impacto do que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Além de rima, ela tem o elemento da alma. Sim. Né? Ela e tem... esse é um pedaço que a maioria das pessoas não entendem até que tem. Só do coração. Nós podemos sentir o coração batendo. Isso é uma coisa. Mas a alma, aquilo que é, vamos dizer, é sensorial do outro nível. É quase espiritual. A gente tem que entender que é isso que nós temos, essa energia. Mas temos que ativar. Sim, e aí, Tom, você toca num ponto essencial para hoje em dia, nesse mundo cada vez mais tomado pela inteligência artificial, né? Porque a inteligência poética, criativa, humana, cada vez mais vai precisar ser desperta
desenvolvida para a gente se diferenciar Sim. da inteligência artificial, que já está fazendo muita coisa que a inteligência cognitiva, né, intelectual já faz. Então, eu considero que os artistas, eles até têm uma espécie de vantagem de futuro. Sim. Né? É um diferencial que a maioria deles não tem consciência. Não, é todos nós, é o que eu digo. Todos nós, nesse mundo de inteligência artificial, o que eu estou valorizando e vendendo, minha inteligência é real. Ela pode não estar perfeita, mas é real. Então, assim, what you see is what you get. O que você está vendo que você recebe é essa. E isso vai ser valorizado no futuro, porque vamos estar procurando não mais inteligência artificial, inteligência real, de pessoas reais, que não só tem um coração batendo, né, mas tem uma sensibilidade espiritual. E o que você falou, se nós analisamos quantas linhas escritas tem na história, no mundo, mas devem ter mais entre linhas do que linhas. Então, se tiver mais entre linhas, tem muito mais informação que não está visível. Olha, então, que bela imagem, Tom. É daí... Porque estamos falando de entre linhas, mas tem muitos entre linhas. Não é uma ou outra, são todas. Então, nisto, Nuno, quero te agradecer. Estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo. Podemos ficar aqui conversando por 3 horas. Sim, perdão. Eu fiz uma poesia para o podcast BBN Brasil. Fica à vontade. Você me permite encerrar com ela? Vamos lá. BBN Brasil, um podcast que dá o tom do networking de um jeito que ninguém nunca viu. Seu maior legado é a diversidade de convidado, de empresário, empreendedor a esportista, de CEO a artista. O Tom é o cara, de uma inteligência rara. Ele nunca para, feito vento, frequenta todo e qualquer evento e está em todo lugar, sempre conectando quem está fora do ar. Do networking, ele é o rei. Seu reino gera muitas conexões entre pessoas e corações aos milhões. Tom Riot sempre está no ar. BBN Brasil é o podcast que todo mundo precisa escutar. Eu estou chorando. Tom. Não, estou falando sério. Caramba. Não, nunca ouvi. De novo, vale a observação do observador. Tá? Aquilo que a gente acha que nem sempre é o que o outro acha. Então, o feedback deste que toca na alma é importantíssimo. Eu agradeço de fato do coração. Mas antes de encerrar, eu quero como é que nossa audiência, como é que as pessoas aí fora podem te achar. Principalmente Instagram, nunoarcanjo.poeta. Tá lá eu com meu chapéu, né? E aberto a transformar conteúdo em poesia e despertar a inteligência poética em quem quer prosperar e curar a humanidade. Essa é a minha missão. Muito obrigado, Nuno, pela participação, sucesso, tá? E uma vida longa. Muito obrigado também pela oportunidade, Tom. Tá bom. Até. E para nossos ouvintes, é Nuno Arcanjo, nome é N-U-N-O, sobrenome A-R-C-A-N-J-O. Vai achar Nuno no LinkedIn e no Instagram, como ele falou, nunoarcanjo.poeta. BBN Brasil é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riot.